Olá pessoal, eu sou o Lucas Pereira, um dos criadores do Arcania, e se você ainda não conhece sobre o projeto, clique aqui nos links para saber mais sobre eles, e a gente está nesse vídeo explicando como se joga Arcania. A primeira coisa para jogar Arcania é montar o tabuleiro. Temos aqui o tile central, representa a torre de Zairon, colocamos no centro da mesa e usamos as fatias do tabuleiro, como já foi dito no vídeo anterior, para montar o tabuleiro. Colocamos as peças de ponta cabeça, invertidas. Depois de pôr todas as peças grudadas no tile central, na torre de Zairon, a gente vai começar a virar elas para transformar o tabuleiro na Cordilheira Ancestral. Depois de montar a Cordilheira Ancestral, você está pronto para jogar uma partida de Arcania. Agora, só basta decidir pelo dado quem será o primeiro jogador. Depois de decidido o primeiro jogador, em ordem horária, a partir do primeiro jogador, os jogadores devem escolher os reinos que serão usados numa partida de Arcania. No set básico, que está no projeto do Catarse, você terá os 4 reinos básicos: os Tempest, os Drillions, os Tsunaris e os Igneous. Depois de escolhidos os reinos, o último jogador a jogar é o primeiro a colocar o seu portal no tabuleiro. Então, a gente decidiu o primeiro jogador. A partir do último jogador, você vai colocar os portais aqui no tabuleiro. O último jogador coloca a peça em qualquer lugar que seja de terra, não pode ser nem em água e nem em nenhum ponto. Tá? Depois, o próximo jogador, que seria o terceiro, pode colocar em qualquer lugar também, seguindo as mesmas regras, e agora ele precisa colocar, no mínimo, com 2 espaços de distância de outros portais. Tá? E com isso, a gente vai formando o campo de batalha do jogo Arcania. Bom, a primeira fase é a fase de portal, é onde você invoca suas unidades pelo portal do seu reino para a Cordilheira Ancestral. Para você fazer isso, você vai ter uma ajuda de uma cartelinha indicando quanto de poder você tem. Tá? O jogo começa no 6. Cada unidade possui um custo, tá? De acordo com o poder dela e a força dela. Tá? Por exemplo, o Skyblade aqui custa 1, o Cavaleiro Grifo custa 3. E você vai gastando poder para invocar unidades. Tá? Todas as unidades que você invoca, você coloca sempre na sua base, no seu portal. E essa é a fase de portal. Tá? Bom, depois que você terminou a sua fase de portal, a gente vai para a fase de movimento. Cada unidade possui uma quantia diferente de movimentos e um tipo diferente de movimento. Existem 3 tipos de movimento no jogo: movimento terrestre, que é a botinha marrom, movimento aquático, que é a botinha azul, e o movimento aéreo, que é a botinha cinza com asinha. Tá? O movimento terrestre você só pode se mover na terra, o movimento aquático você só se move nos hexágonos de água, e o movimento aéreo você se move em ambos os hexágonos. A primeira regra de movimento é que uma unidade nunca se move 2 vezes, ou seja, se ela pode se mover 2 hexágonos, ela tem que se mover de uma vez só. Se ela parar o seu movimento em um hexágono só e você fizer qualquer outro movimento com outra unidade, aquela unidade que já se moveu não se move mais. Vale lembrar que na versão final teremos um lado indicando que aquela unidade já se moveu para você não se perder. Como esse é o protótipo, a gente vai mostrando do jeito que dá. A segunda regra de movimento é: se você encontra inimigos em algum hexágono, o seu movimento é imediatamente encerrado. Tá? Então, a não ser que você tenha a habilidade, a unidade que esteja se movendo tem a habilidade de passagem livre, que aqui no protótipo é indicado pelo bonequinho laranja. Tá? Isso quer dizer que você poderia, se você fosse mover mais de um hexágono, passar pelas unidades inimigas. Senão, você é obrigado a parar aquele hexágono, ou dar a volta pelas unidades. Uma das coisas mais importantes de lembrar durante a fase de movimento são as unidades que fazem transporte. Aqui no protótipo indicado por essa seta amarela. Tá? Como é que funciona o nosso transporte? Você pode jogar unidades na água, normalmente são unidades na água, e todas as unidades de terra ou que não sejam transporte, elas fazem um movimento. Tá? Elas podem se mover em cima da água, só que não podem parar em cima da água. E elas não gastam movimento para fazer essa ação. Tá? Então, por exemplo, aqui eu moveria 0 aqui, 0 aqui, e aí eu poderia vir para cá gastando um ponto de movimento. Tá?
Então você pode ver que se você colocar vários de uma vez só, você pode fazer 0, 0, 0, 0 e 1, por exemplo, tá? Lembrando que você nunca pode parar uma unidade terrestre na água. É durante a fase de movimentação que você vai poder usar as habilidades das suas unidades, tá? Lembrando que, se uma unidade usa uma habilidade, ela não pode se mover, mas o contrário é possível, ela pode se mover e depois usar uma habilidade, tá? As habilidades são descritas nas cartas, tá? Às vezes você tem unidades que tem uma passiva, que a gente chama, e ativas. As habilidades, elas só podem ser usadas uma vez por cada unidade daquele tipo no tabuleiro. Então, se eu tiver 4 cascos de guerra no tabuleiro, eu vou poder usar essa habilidade 4 vezes, uma para cada unidade. Lembrando que toda vez que você usar uma habilidade, você vai virar ela para o lado contrário, isso na versão final do jogo, indicando que aquela unidade não pode mais se mover. É importante falar da habilidade de disparo, que é uma habilidade frequente em todos os reinos de Arcane. Tá? Como funciona? Existem 2 ícones indicando a distância que você faz o seu disparo. Então, por exemplo, o casco de guerra possui 2 de distância, ele alcança 2 hexágonos de distância, tá? E aqui o dano, que tem vários jeitos de dar dano. Por exemplo, aqui você joga um dado, aqui você paga o quanto de dano você quer dar, e aqui você dá um dano fixo de 2. A primeira coisa que você tem que fazer para poder fazer um disparo é atender os requisitos da carta. Nesse caso, você precisa pagar 1 de poder. Tá? Depois de pagar 1 de poder, você vai ver a distância e vai nomear um hexágono onde você quer fazer aquele disparo. Nesse caso, eu quero fazer o disparo desse casco de guerra para esse hexágono aqui onde tem Skyblades. E aí eu vou jogar o dano. No caso de um dano 4, os jogadores, você tem, em cada unidade, você tem a força dessa unidade. Tá? No caso dos Skyblades é 1, e as unidades mais fortes do jogo, por enquanto, são 3. Tá? Como eu tirei um 4 no dado, eu preciso descartar 4 de força. Ou seja, eu vou e descarto 4 Skyblades do jogo. Ainda na habilidade de disparo existe uma regra. Você tem que tirar o máximo possível de força do seu dado. Tá? Então, por exemplo, se eu tirei 4 aqui, eu vou ter que tirar, primeiro, eu não posso tirar só 2 Skyblades, e aí eu tenho só 2 de força e não vou tirar nenhum Tormentor. Tá? Eu preciso tirar um Tormentor, que é 3 de força, e depois tirar um Skyblade, que é 4 de força, totalizando o valor do dado e usando a máxima eficiência aqui contra o jogador. Se você tem 2 unidades iguais, com poderes iguais, o jogador defensor escolhe qual que ele vai descartar. A última coisa na fase de movimentação é você conquistar os pontos para onde você moveu suas unidades. Vamos fingir aqui que eu movi então, os Skyblades e um Tormentor, ou 2 Tormentors, aqui para os pontos. Tá? Como é que funciona conquistar um ponto? Se o ponto estiver vazio, você vai ter que abrir, tá, um guardião para cada ponto que você está conquistando. E aí a gente tem as cartas de guardião, tá, que representam o guardião de Zairon daquela torre. Tá? E aí como é que funciona para você conquistar essa torre? Você vai ter aqui, vale lembrar que no máximo você tem um máximo de unidades que podem entrar em cada ponto. Tá? E nos pontos na borda do tabuleiro aqui, cabem no máximo 3 unidades. E no meio do tabuleiro cabem 5 unidades. Tá? Então aqui a gente vai comparar forças. Então eu tenho 3 Skyblades, isso dá 3 de força, porque cada Skyblade tem 1 de força. E o guardião aqui tem 4 de força. Se você não ganhou a batalha após o guardião ser revelado, você tem direito a jogar um dado. Tá? Lembrando que o nosso dado ele é um dado customizado, ele não é um dado básico de 6 lados. Tá? Ele tem 2 faces 0, 2 faces 2, uma face 3 e uma face 4. Tá? A gente fez isso para poder diminuir o fator sorte no jogo, né? Para a gente beneficiar quem pensa na estratégia. Então a gente joga um dado. Então nesse caso eu tenho 3 de força, mais um dado, eu continuo com 3 de força. Eu somaria o resultado, eu fiquei com 3. Quando eu perco uma batalha, eu escolho uma unidade que vai sair do jogo, do tabuleiro, voltar para o meu supply de unidades, tá? E eu rolo o dado de novo enquanto eu tiver unidades. Como eu rodei um 4 agora, eu tenho 6 de força, né? 2 dos meus Skyblades mais 4 de força do dado. Eu comparo então com o guardião que tem 4 de força e eu ganhei a batalha pegando as recompensas. Nesse caso, uma cartinha de magia, tá?
e 3 de poder, que eu vou lá na minha cartelinha e adiciono mais 3 de poder. E o guardião é descartado. Quando eu for tentar conquistar um ponto do meio, vão abrir sempre 2 guardiões, tá? A gente vai somar as forças dos guardiões, então aqui no caso é 8. Se eu estivesse tentando aqui, eu teria, por exemplo, 7 de força. E a mesma coisa, eu rolo o dado, vejo quem ganha, descarto uma unidade, comparo as forças de novo, até eu ganhar ou até eu não ter mais unidades para combater os guardiões. Todos os guardiões que são virados são sempre descartados. Vale lembrar que as bases inimigas não podem ser invadidas, ou seja, você não pode movimentar tropas para o hexágono da base inimiga, do portal inimigo, tá? A não ser que você tenha passagem livre e consiga passar por ele, mas você nunca pode parar dentro do portal inimigo. E com isso encerramos a fase de movimentação. Depois da fase de movimentação vem a fase de batalha, tá? Durante a sua fase de movimentação você pode ter movido unidades, tá, para um lugar que tem unidades inimigas. E isso vai gerar uma batalha durante a fase de batalha. E aí funciona muito próximo do que eu já expliquei dos guardiões, tá? Você vai somar a sua força, no caso cada tormenta tem 3 de força, então eu tenho 6, e aqui o casco de guerra possui 2 de força, ou seja, como ele tem 4 unidades é 8 de força, então eu estou combatendo 6 contra 8. O jogador atacante sempre rola um dado, tá? E o jogador defensor também sempre rola um dado. Nesse caso, como eu tirei 0 para atacar, eu tenho 6 e ele tirou 3 na defesa, eu tenho 11. O jogador que perde a batalha escolhe uma unidade para perder e tira de jogo, tá? E a batalha, e temos mais uma nova rodada de batalha. Caso você perceba que você não tem nem como no resultado do dado destruir o seu oponente, você perdeu automaticamente, você retira as suas unidades do jogo. A batalha vai até só ter um jogador no hexágono ou não ter ninguém. No caso de empate, a força é igual, né, de cada jogador. Então, por exemplo, eu tenho 6 aqui, 6, e ambos os jogadores tiraram 0, tá? A gente tem um empate. O que isso significa? Cada jogador tem que tirar uma unidade, tem uma baixa de guerra. Então os Tempests tirariam um grifo e os Drillons tirariam um casco de guerra, tá? E a batalha continua até só ter um jogador ali naquele hexágono. Sempre que você ganhar uma batalha em uma torre dominada por um inimigo, você compra uma carta de magia para sua mão. Existem 2 tipos de cartas de magia. As cartas de reino, que são os reinos que estão jogando contra você, inclusive o seu, e as cartas de Zairon, que são magias um pouco mais poderosas, que conseguem fazer você virar o jogo aí a seu favor, tá? Algumas regras nas magias. Para você gastar elas, tem um custo, tá? Aqui, e você tem que seguir, você tem que jogar elas na fase que é indicada aqui embaixo da cartinha. Existe um limite de cartas de magia que você pode ter na mão. Normalmente esse limite é 3, e quando você controla o Palácio de Zairon, você pode ter 4 cartas de magia na sua mão. Acabando a fase de batalha, a gente vai para a fase de domínio, tá? É na fase de domínio que você vai ver se você ganhou o jogo ou não. Cada torre que você consegue, que você controla, vale 1 ponto, tá? E o Palácio de Zairon vale 2 pontos. De acordo com o número de jogadores que você estiver jogando, essa quantidade necessária que você precisa para ganhar o jogo varia. Com 4 jogadores, no modo iniciante, a gente precisa conquistar 7 pontos, ou seja, 5 torres aqui e o Palácio de Zairon, que vale 2, dá 7. Tá? No modo avançado, a gente aumenta esse ponto em 1. Tá? E isso vai aumentando de acordo com quanto menos jogadores, mais vai aumentando o número. Então, com 3 jogadores é 8 pontos e 9 pontos, com 2 jogadores é 9 pontos e 10 pontos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho só 3 pontos, eu não conquistei, eu não ganhei o jogo. Tá? Então eu vou coletar poder para poder usar no próximo turno. Cada torre que eu conquisto, das torres básicas aqui, me dão 3 de poder. Tá? Se eu conquisto o Palácio de Zairon, ele me dá 5 de poder. Tá? Lembrando que a sua base sempre te dá 5 de poder. Nesse caso então eu teria 3, mais 3, 6, mais 3, 9 e a minha base 5. Eu teria 14 de poder, vou lá na minha cartelinha, adiciono 14 de poder e acabou o meu turno. E aí o próximo jogador joga e isso se repete até alguém vencer o jogo. Bom, esse foi o vídeo de gameplay. Espero que a gente tenha saciado as dúvidas de vocês aí no nosso jogo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui no YouTube, perguntem pra gente. A gente está disponível aí pra tirar qualquer dúvida, tá? E se você quer conhecer mais sobre o projeto, veja os vídeos aqui do lado. E se não, você pode apoiar a gente lá no nosso site do Catarse, que está aqui embaixo aqui do vídeo, a gente coloca aqui pra você. Tá? É isso, até a próxima.